Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial Sextou. De hoje a gente pensar um pouquinho na nossa relação com o nosso ambiente, no nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, aqui no quadro Cérebro Forte, Strong Brain. E eu queria comentar hoje com vocês um impacto que eu acho que está acontecendo já sobre nossa perspectiva de mundo, nossas relações, a partir dessas construções, dessas imagens falsas, né? Os tais dos deepfakes, que são imagens produzidas, vídeos, fotos, a sua própria voz, né? Sendo usada para narrativas que muitas vezes não foram feitas por você. E é muito interessante a gente pensar que, óbvio, pode ser divertido, pode ser engraçado, você se vê envelhecendo, ou você se vê mais jovem, ou você se vê em outro gênero, né? Trocando de gêneros e tal, tudo isso é muito divertido, você pode fazer uma brincadeira com um amigo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o cérebro, ele vive a experiência. Então aquele vídeo, daquela forma como ele foi posto, com aquela fala, com aquele texto, pode ser divertido, mas ele será marcado como uma experiência, como uma memória. E quando você não está mexendo com nada que é complicado, né? É tudo bem. Mas agora, imagine como que vai ficar esse universo das redes sociais a partir do momento que a gente tiver muito acesso a essas deepfakes, com pessoas que a gente conhece, falando textos ou se comportando dessa ou daquela forma. Isso vai começar a contaminar as memórias que nós temos sobre as pessoas. Óbvio, o primeiro alvo disso são as pessoas publicamente expostas, né? Então, políticos, artistas, a gente já tem visto isso acontecer. Mas o fato é que isso importa pouco na nossa vida pessoal, né? Pode animar uma fofoca de lá, pode animar uma fofoca de cá, ou pode até mesmo impactar na nossa vida pública, na nossa capacidade política, na nossa tomada de decisão política. Mas eu queria ir além disso, eu queria começar a discutir como que ver pessoas que nós conhecemos, ou nós mesmos operando comportamentos, ou falas, ou dinâmicas que não são próprias, como é que isso pode ir acumulando memórias que podem modificar a nossa percepção sobre o outro, a nossa intuição sobre o outro, a demanda emocional de primeira ordem sobre o outro. E pode parecer que eu estou viajando, né, que isso é uma fantasia muito bizarra, mas já tem experimentos demonstrando que as pessoas são impactadas por imagens que são falsas ou que geram, por exemplo, imagens com sorrisos, impactam de forma diferente a imagens de pessoas com a face mais séria. E será que a gente vai acabar construindo um universo de fakes, né? De coisas que não estão de fato acontecendo, de olhares que de fato não estão sendo dados, de sorrisos que de fato não estão sendo provocados, e a gente vai acabar se acostumando com esse universo fake, como foi com os filtros das redes sociais, né? Agora as pessoas já... Existem pessoas que quando eu vejo a pessoa na vida real eu falo, não é possível que seja aquela pessoa, pela quantidade de filtros que ela usa. E isso pode parecer, a princípio, inofensivo, mas isso cria expectativas, isso faz com que você tenha um olhar, que você faça leituras sobre a pessoa a partir daquilo que você enxerga dela. Então, mesmo que seja fake, que depois a mentira seja desmontada, a memória foi formada, a impressão foi provocada, a emoção foi vivida de alguma forma. Então, a gente tem cada vez mais tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome. Mesmo quando a gente consome conteúdos a respeito de pessoas que são próximas de nós. Porque se esse conteúdo começar a gerar uma imagem, uma percepção, uma vivência, uma memória falsa, isso vai acabar estimulando ou influenciando a sua relação com essa pessoa na vida real, mesmo que você não se aperceba disso. E pode parecer precoce, né, essa fala toda, mas nós já vamos começar a viver situações. Eu mesma tenho preparado material para construir uma inteligência artificial com os conteúdos que eu produzo. É como se você fosse começar a interagir com uma Carla que de fato nem existe, mas que vai estar disposta a produzir textos. Imagine quando a gente colocar a minha voz
nessa inteligência artificial produzindo respostas. Você vai acabar achando que sou eu de verdade em um dado momento. Por um lado é positivo, porque eu me multiplico, então muitas vezes aqui com as pessoas que eu trabalho, elas se lamentam que não podem me clonar. Olha só, começa a abrir uma possibilidade de eu ser clonada. Mas óbvio que do ponto de vista do meu trabalho, da produção, dos meus textos, agora mesmo você já não sabe dizer se sou eu que estou falando tudo isso ou se já não é um vídeo fake. Né? É muito louco pensar nessa possibilidade, né? Mas como é que as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas percepções de mundo vão ser influenciadas por isso? Mais do que nunca, nós precisamos ter critério para as fontes que a gente consulta, para os lugares e as informações que a gente bebe e até mesmo as palhaçadas e as brincadeiras que a gente faz. Porque isso vai ficando cada vez mais imersivo, mais real, produzindo memórias cada vez mais robustas, difícil de discernir uma memória que foi construída num vídeo, num diálogo fake, e uma memória que foi construída numa situação real. À medida que a gente vai entrando nas realidades virtuais, nos metaversos, tudo isso vai começar a contaminar nosso arcabouço de memórias. E a gente vai precisar aumentar o nosso discernimento. E o que eu tenho percebido é uma diminuição desse discernimento. As pessoas têm muito menos cuidado em checar fontes, muito menos cuidado em publicar conteúdos, em produzir conteúdos, né? Hoje a gente já está vendo, estava acabando de conversar com um amigo a respeito de poder produzir uma inteligência artificial que faça audiobooks, né? Então ela tem o texto, ela lê lá o texto, produz o audiobook, mas com a voz do autor. Então o negócio vai ficando cada vez mais complicado, né? Porque você pode ter uma memória da voz do autor lendo o livro para você, e isso pode ser absolutamente positivo, mas a voz desse autor que você vai se acostumar a conhecer pode ser usada para produzir um outro vídeo, um outro texto que é fake, que é mentiroso, e que a hora que você ouvir aquela voz que você já conhece do teu autor, do autor do livro que você leu, falando sobre outra coisa, você pode acreditar e pode misturar essas memórias e misturar esse texto novo com o texto do livro e achar que é o mesmo autor e a mesma pessoa e fazer um popurrí disso. É sobre isso, é sobre diferenciar o que é genuíno, o que é verdadeiro, o que é a vida, né, como ela é, e o que vai ser produzido pela inteligência artificial cada vez de forma mais real, mais genuína. Isso vai impactar diretamente em como você lê o mundo, em como você lê a relação com as pessoas, em como você produz suas memórias sobre as coisas que você vive e constrói de entendimento sobre o mundo. Então é necessário que a gente agora tenha uma reflexão importante sobre como que a gente vai desenvolver a nossa crítica sobre tudo isso, né? Como que a gente vai checar essas percepções, essas memórias que antes bastava que a gente estivesse vivendo a situação e aquilo seria verdadeiro. Agora a gente pode estar vivendo, assistindo um vídeo, se relacionando com alguém no metaverso, numa realidade virtual, e aquilo não ser genuíno, e aquilo não ter sido produzido pela pessoa. A pessoa mesmo nem queria falar o que falou, se relacionar da forma que se relacionou. Imagina isso quando entrar no universo da pornografia. Já tem na Deep Web. Né? Recentemente eu vi várias meninas de uma cidade de São Paulo que foram usadas para construir vídeos pornográficos com o rosto, com o corpo delas. Então, a gente está cada vez tateando num universo mais complicado e o nosso cérebro não vai ser nosso aliado nisso, sabe por quê? Porque no exato momento em que você estiver vivendo a situação de forma imersiva, com seus sentidos sendo impactados, seu cérebro vai considerar que é verdade. Então vai caber a nós ter critérios para checar a veracidade dessas informações, né? Pode ser que a gente volte a um tempo que Platão dizia que para confiar num texto, numa mensagem, o autor tinha que estar presente. Por isso que ele se negava a admitir a escrita como uma forma de comunicação. E olha que louco, né? A gente deu a volta inteirinha e agora nada mais é tão fidedigno quanto a pessoa em carne e osso na sua frente. Pense nisso e como que você vai produzindo relações cada vez mais genuínas na sua vida para produzir memórias robustas que realmente signifiquem experiências vividas e não essa enorme quantidade de conteúdo e coisas fakes que hoje podem ser produzidas pela interação com a tecnologia. Vai ficando cada vez mais difícil ser de verdade. Nada trivial, né? Porque se fosse trivial, não ia estar por aqui.
Todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial e às sextas a gente fala sobre a gente nesse mundo louco. Então eu conto com você nesse e em todos os vídeos do canal. Um grande abraço e até o próximo.